Estou aqui no centro de Katmandu. Evangelho de João, capítulo 12, verso 1 até o verso 3. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia, e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Amém. Você pode fechar os seus olhinhos e inclinar sua cabecinha? Paizinho querido, sempre temos esse hábito, Senhor, de poder falar contigo e lhe pedir algo antes de expor a tua palavra. E eu faço consciente daquilo que sou e daquilo que a tua palavra é. Faço consciente da importância da tua igreja e da importância de ensinar aquilo que o Senhor quer que ensine. E quero simplesmente obedecer a tua voz. Por isso, Senhor, enquanto eu estiver a falar, que o teu Espírito venha nos ensinar. Que os corações que estão aqui esta noite possam conseguir agasalhar a tua palavra. E uma vez agasalhando-as em seu coração, o Senhor possa fazê-las expandir e alcançar os objetivos por ti previamente escolhidos. Assim eu lhe peço, Paizinho, venha com teu favor, com teu Espírito Santo e nos ensina outra vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Betânia era uma comunidade pequena, porém importante, nas imediações de Jerusalém, próximo de Jerusalém, cerca de 4 quilômetros. E esta chegada de Jesus aqui se diz que foi exatamente na última semana. O texto diz que foi 6 dias antes da Páscoa. E se você calcular que a Páscoa seja domingo, então ele chegou provavelmente no domingo anterior. Mas se você contar como os judeus contam que a Páscoa é na virada da quinta para a sexta, então seria, portanto, na sexta-feira anterior. Qualquer que seja o dia, eles fazem a afirmação que era a última semana de Jesus. E esta última semana ele havia preparado os discípulos pelo menos 4 meses antes para esse dia final. Os últimos 4 meses do ministério de Jesus, pelo que você encontra nos sermões e a simultaneidade deles, era o tempo que Jesus ocupou-se de preparar o coração daqueles que o seguiam para o seu momento final, a saber, a crucificação. E durante 3 meses, em meio às suas pregações, em meio aos seus milagres, em meio às suas grandes falas, ele sempre deixava aos discípulos essa mensagem dizendo: eu vou a Jerusalém e em Jerusalém eu vou ser morto. Quando foi se aproximando, ele foi dizendo: vou ser morto, mas irei ressuscitar. O certo é que ele prepara os seus discípulos durante alguns meses, justamente para que seus corações pudessem estar cônscios de que Jerusalém não seria um lugar plenamente aprazível, mas que certamente eles enfrentariam alguns dissabores ao chegar naquela grande cidade. Não que eles não tivessem ido a Jerusalém outras vezes, ao contrário, é visto que nesses 3 anos e meio de Jesus, pelo menos 3 vezes ele esteve em Jerusalém, sendo que essa foi a última. Como bom observador da lei de Moisés, praticava
A justiça estando nas reuniões, nas festas solenes que Deus havia estabelecido, que eram 3 anuais, embora as festas no geral eram 7 anuais. Perceba que embora Jesus prepara o coração dos discípulos para esse momento, somos sabedores ao olhar os textos e descobrimos que ele estava indo para lá, também cônscio de sua morte, mas isso não eximiu de ser alvejado por algumas pressões que vieram sobre ele durante o caminho e precisamente na chegada em Betânia. Pressões estas que fizeram com que Jesus sentisse a dor profunda do que ele, como uma antevisão daquilo que ele iria sofrer de forma contundente uma semana depois. E algumas pressões que Jesus estava sofrendo, precisamente nesse dia em que ele chega em Betânia, é de forma visível nos textos. Pressões como, por exemplo, imagine os senhores e as senhoras, ele sabendo que estava ali por essa causa, para morrer pelos perdidos. Ele sabendo que andava todo esse período de 3 anos e meio fazendo bem, embora os seus 33 anos foi anos de bondade. E agora ele sabe e sente, meses atrás, isso já vem acontecendo, uma pressão espiritual de forma maligna, muito forte sobre ele. O diabo vinha alvejando Jesus dia e noite, tentando fazer se lembrar da maldade humana. Não poucas vezes Jesus tem que se debruçar em oração e passar longo período para se fortalecer mediante os ataques que ele recebe na sua alma, fazendo com que o seu corpo sinta o estresse, a pressão, e possa sentir dores, e não obstante as dores, ele tem que caminhar para Jerusalém, pois no mesmo capítulo 12 ele diz: foi para isso que eu vim, e nada ia mudar Jesus, o seu destino. Ele sabia que ia para a morte, e estava comprometido a ir para a morte, mas sabia também o inimigo dele e de nossas vidas, que deveria atuar de todas as formas para tentar fazer de Jesus falhar ou desistir. Portanto, a pressão era incomum, e ela se aglomera ainda mais justamente aqui na última semana, quando na quinta-feira, na quinta para a sexta-feira, depois da ceia, onde eles celebram a Páscoa, Jesus chamou os discípulos para estarem com ele em oração, e ele mesmo disse: a minha alma está angustiada até a morte. É uma afirmação dele como ser humano que ele também era. E perceba que enquanto ele estava orando, a pressão aumenta de tal forma que ele clama a Deus e pede: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Ele não estava falando para amenizar o seu sofrimento da cruz, pois para isso ele veio, ele afirma. Ele estava falando para Deus amenizar aquela pressão espiritual que ele estava recebendo. E que tipo de pressão era essa que o diabo estava usando para trazer sobre Jesus? O diabo estava tentando fazer com que Jesus, como flashes, como imagens, pudesse vislumbrar toda a maldade humana, como que vídeos passando em suas mentes. Eu tenho certeza disso. Enquanto Jesus está a orar, a sua mente é alvejada com homens malignos estuprando crianças. A sua mente é alvejada com malignidades humanas, destruindo, sangrando, assassinando mulheres inocentes. Ele é alvejado com imagens de guerras e milhares de mortos em função da violência humana. Ele é alvejado com os níveis de corrupção, com as escolhas malignas, com a maldade crescente do homem, tudo na ideia de que ele desista, como quem quer dar um recado para Jesus, dizendo: não vale a pena sofrer por isso, não vale a pena morrer por este, não vale a pena se doar por esse tipo de gente, por essa humanidade. Era esse tipo de pressão que o diabo estava colocando sobre ele, para que ele desistisse. Então ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quando ele dá a sua fala dizendo: seja feita a tua vontade, o Pai diz: a minha vontade é que você sinta e saiba que tipo de gente você está morrendo por eles. E ele passa a ter uma consciência plena de que esse era o perfil, porque ele não sofreu apenas por aqueles que são bons, ele sofreu por todos aqueles que são maus. Ele sofreu por todos aqueles que estão no presídio de segurança máxima de Dourados. Ele sofreu por qualquer assassino que o mundo já viu, tanto quanto qualquer pessoa boa que o mundo recebeu. É o mesmo amor. E ele decide não abrir mão dessas pessoas.
e aceita essa pressão até o fim, a ponto de seus poros se dilatarem mediante a pressão, e o seu sangue verter pelos poros e se misturar com o seu suor na madrugada. Tal era a dor de Jesus. Essa pressão não era única, pois ele também sentia-se pressionado por amar, pois afinal de contas sabia que os seus discípulos, os quais o seguiam até ali, de igual forma iriam ser perseguidos, e alguns futuramente seriam mortos. Em outro momento, ele também sente-se pressionado por saber que os seus próprios discípulos iriam abandoná-lo ali naquele momento. Outra pressão que lhe vem sobre a cabeça é saber que uma multidão enorme, multidão essa, que no dia seguinte ao que ele chega em Betânia, se ele chega no domingo, isso acontece numa segunda, ele decide ir a Jerusalém, visitar o templo, e dá ordem a Pedro e João para que vá à frente e traga uma condução, e eles encontram um jumentinho, e desamarram esse jumentinho que nunca ninguém montou, e traz até Jesus. E quando Jesus chega, eles colocam uma roupa sobre o jumento, Jesus se assenta, e a multidão de milhares de pessoas cortam folhas de palmeiras, e ali enaltecem a Jesus durante os 4 quilômetros até a entrada de Jerusalém. E eles cantam esvoaçadamente: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. E os seus movimentos de louvor ecoam de tal maneira que quando Jesus depara-se diante do templo, aonde os sacerdotes, os fariseus, os que buscavam nos seus conceitos a Deus, estavam lá dentro. E diz o texto de Lucas, no capítulo 19, que quando Jesus vem com a multidão e passa por diante do templo, os sacerdotes saem de dentro do santuário e procuram Jesus, e vão ter com ele e dizem: Senhor, não dá para tu pedir para que esse barulho seja diminuído, para que esse louvor cesse, porque afinal de contas nós estamos tentando buscar a Deus lá dentro. Não conseguiam perceber que enquanto eles estavam tentando buscar Deus dentro do templo, Deus estava passeando do lado de fora do templo. E eles vêm pedir para o próprio Deus dar um jeitinho do povo parar de cultuar, porque eles também precisam buscar a Deus em algum lugar. É essa mesma gente que estava cultuando a Jesus ali no caminho de Jerusalém. Jesus sente antecipadamente a pressão de que essas pessoas são os mesmos que parte deles estarão junto com a multidão gritando horas depois: crucifica-o. Os mesmos dos quais ele deu o pão que ele multiplicou, os mesmos dos quais ele curou suas feridas, ele abençoou suas mazelas, e que horas depois estariam junto com os fariseus ajudando o sofrimento de Jesus. Sim, os mesmos. E tudo isso ele sente, ele sabe, ele vive, e não obstante saber, ele quer prosseguir, ele tem que continuar. E ele chega em Betânia exatamente com essa pressão. Então imagine como fica a mente de uma pessoa assim. Imagina você andar ao lado de alguém que sabe que vai te trair dali a algumas horas. Imagine você estar e comungar com pessoas que dali a alguns dias irão te ajudar a crucificar. E ele, sabendo disso, ele chega exatamente, claro, como homem, sentindo essa pressão toda, esse ardor todo. Agora imagina você, fora todo esse conteúdo de pressão, o clima que Jesus chega em Betânia, a atmosfera que Jesus chega em Betânia. Imagina os senhores e senhoras, eu acredito que isso já deve ter acontecido contigo, quando você chega em um ambiente, numa casa, em um lar ou em um lugar qualquer, onde as pessoas estão com discrepância, um brigado com o outro, e você chega, você sente que até o ar é pesado, até o clima é pesado. Já aconteceu isso com vocês? Já teve algum lugar assim, onde você entra, parece que tem peso no ar, é ruim o lugar? Isso é dado ao fato de que o ódio prolifera, assim como a paz prolifera e deixa um ambiente de paz gostoso de estar. O ódio também gera uma atmosfera pesada.
Agora imagine a atmosfera em que Jesus é submetido nas regiões de Betânia. Afinal de contas, o inferno inteiro está concentrado ali. Mas ele tem dentro de Jerusalém um partido, fariseus e saduceus, e juntados com toda a classe sacerdotal, que não gostavam de Jesus, eles odiavam Jesus. Fazem 3 anos e meio que eles estão tentando achar um jeito de matar Jesus. Então tem ódio pingando pelas paredes. É nessa atmosfera que Jesus chega. É nesse ambiente pesado que Jesus chega. Entretanto, a multidão está com ele, caminha com ele, vive com ele ali, e não se aparta dele. 3, 4, 5 mil pessoas todo dia. E é lindo porque ele chega e é hospedado na casa de um cidadão, o Lázaro, um moço que ele havia ressuscitado há poucos dias. E quando está em meio à multidão, nas proximidades da casa de Lázaro, o texto diz que ele recebe um convite inusitado, mas legal. Um convite bacana, mas legal. De um moço que era conhecido dos cidadãos de Betânia, conhecido também dos discípulos, conhecido também dos sacerdotes, conhecidos também daqueles fariseus. Moço cujo nome no texto é ocultado, mas outros textos relatam seu nome e apontam o seu histórico, o seu currículo, a sua história. Esse moço que convida Jesus para uma festa, para um culto, para um congresso, para um evento, no dia seguinte, tinha um histórico ruim. Ele era um cara leproso, embora ele tivesse uma posição financeira agradável, fosse rico e gozasse dos favores por conta de seu recurso, podia estar em sinagogas ou em lugares públicos, mesmo sendo leproso. Isso era feito mediante o quanto dinheiro o cara tivesse. E perceba que esse é um dos caras que teve o privilégio de, durante a caminhada de Jesus, segundo Joséfo, ter sido alcançado por ele e ter sido curado ao longo do período. E uma vez que esse cara alcançou a cura, ele deixou de ser o Simão, o leproso, e passou a ser o Simão que era leproso. E alguém que era leproso ter agora a oportunidade de receber o que curou a sua lepra em sua casa é um privilégio. Quem aqui já esteve na miséria da dor, ou da vida, ou das coisas terríveis, e foi liberto, seja das drogas, seja de doença, seja da perdição, seja do pecado, seja do que for. Se alguém já sentiu o peso da dor, o peso das algemas, e foi liberto disso e agora se sente em paz, e tendo portanto a liberdade de convidar aquele que o libertou para ir tomar um café ou jantar em sua casa, por certo é uma alegria imensa. E o que esse cara tem é uma alegria imensa, pois afinal de contas Jesus está em Betânia, ele mora em Betânia, ele tem dinheiro para promover a festa, ele tem carisma, tem know-how para convidar Jesus. Então ele quer fazer o melhor, e ele decide oferecer um jantar a Jesus e aos seus amigos. Era uma oportunidade ímpar de ele agradecer a Jesus por tudo aquilo que Jesus fez por ele. Afinal de contas, as pessoas que se envolviam com Jesus, em sua grande maioria, e não é diferente em nossos dias, elas se envolvem com Jesus em determinados cultos por várias razões, e a principal delas geralmente é em função daquilo que Jesus fez. Em nossos dias, muito especialmente. Igualmente, nos dias de Jesus, as pessoas se reúnem em lugares ou se manifestam em alguns eventos justamente em razão daquilo que Jesus fez ou do que ele vai fazer. Mas dificilmente se reúnem em alguns lugares por aquilo que Jesus é, mas somente por aquilo que ele tem, o que ele ainda pode fazer. Já era assim naquele tempo, já é hoje assim também. As pessoas ainda têm o mesmo hábito. Os que estavam aqui, em sua grande maioria, não estavam envolvidas em uma reunião na perspectiva de fazer algo porque ele era Deus, mas na perspectiva de fazer algo porque ele fazia coisas. Eles só trocaram Jesus na hora do aperto,
porque não estavam em volta dele por quem ele era, mas por o que ele fazia. O próprio Jesus disse: vocês me seguem, não porque vocês me amam, mas pelo pão que eu multiplico a vós, pelos milagres que vocês veem eu fazer. Do mesmo modo, nos nossos dias, quantos que celebram em cultos, em reuniões, apenas por uma razão, pelo aquilo que ele fez, ou na expectativa de que ele vai fazer algo, quando na verdade deveriam se reunir em cultos, na ideia de cultuá-lo, de adorá-lo, de magnificá-lo, por aquilo que ele é, por amá-lo, por senti-lo, por desejá-lo. Só que o tempo nos leva a viver exatamente como essa turba, como esse cara que era um estereótipo de fé, religioso, fiel, cumpria suas obrigações para com o templo, para com sua fé. Quem sabe se encontra em nossos dias do mesmo jeito, nosso coração, cumprindo suas obrigações de fé, fazendo os nossos ritualismos, oferecendo as nossas ofertas, os nossos dízimos, como que fiz a minha parte, está tudo bem. Nada mais como que um segmento daquilo que devo fazer. E assim ele decide fazer um culto, celebrar uma reunião, um congresso. E já ensinei algumas vezes que geralmente quando esse cara vai fazer, ele faz o melhor que pode. E o texto nos ensina que ele buscou a excelência. Ele preparou o melhor congresso, a melhor reunião de louvor, o melhor culto possível, os melhores movimentos possíveis, os melhores garçons, os melhores sofás, as melhores almofadas, a melhor comida, a melhor bebida, os melhores amigos. Selecionou a elite, a sociedade, as pessoas importantes. Afinal de contas era Jesus que ia na casa dele. E se fosse contigo, que Jesus fosse jantar em sua casa, certamente você convidaria os seus amigos mais próximos, as pessoas importantes. Não é verdade? Você procuraria levar aqueles que são referência para você, procuraria levar aqueles caras que têm um pouco mais de cultura. Afinal de contas, não é uma personalidade qualquer que ia na casa de Simão. Era nada mais, nada menos do que Jesus, o mais importante homem de Deus que o mundo já teve. Era simplesmente Jesus, o Deus que se encarnou. Quem poderia se comparar a ele? Receber César era um privilégio, mas receber Jesus é o máximo. Receber qualquer autoridade governamental era interessante, mas receber Jesus era para ter uma noite inteira de culto. E ele fez o melhor, ele ofereceu o melhor. E você percebe que Jesus aceita o convite e decide levar os seus amigos. O dia inteiro passa, e Jesus passa o dia inteiro com a multidão ensinando, pregando, curando, ajudando. Quando é chegada a hora, ele tem que ir para a casa de Simão, e ele vai com os seus discípulos. Lázaro, o amigo chegado, vai junto. Quando chega na casa desse homem para o culto esperado, Jesus é o primeiro a chegar. Acho interessante que em tudo que Jesus ia fazer, ele sempre era o primeiro a chegar. Era o primeiro a chegar nas orações, era o primeiro a chegar na sinagoga, era o primeiro a chegar nos lugares de culto, era o primeiro a chegar na praia para fazer os seus cultos nos barcos. Era sempre os primeiros. Ele chegava nas praias sempre quando os pescadores estavam vindo do mar, na madrugada, quando o sol estava para nascer. Sempre o primeiro. E aqui ele faz do mesmo jeito. Ele vai para a casa de Simão bem no começo do jantar. É o primeiro a chegar. E quando é recebido, o colocam em um lugar confortável, e ali ele senta com seus discípulos em almofadas ao chão, próximo à mesa, e todos eles em uma linha, Lázaro bem do ladinho de Jesus. E os amigos começam a chegar, as pessoas começam a chegar, os convidados todos chegam, o jantar é servido, e tudo parece tão maravilhoso, tão legal. E é de fato verdade. As comidas são excelentes, o aparato é perfeito, a festa é linda. Com certeza a logística foi enorme, todo o envolvimento das pessoas para oferecer o melhor foi perfeito.
se parece exatamente com o perfil de nossas organizações, de nossos cultos, de nossos eventos, de nossas reuniões, de nossas células. Tentamos fazer o melhor, tentamos convidar pessoas, tentamos fazer uma boa comida, tentamos agradar aqueles que vêm, tentamos chamar pessoas legais para ouvir um evangelho legal. Procuramos fazer de tudo, assim como fez Simão, e ele fez o melhor. Só que você observa o tipo de culto que Simão está tendo aqui. É um ambiente legal, mas é um ambiente inóspito. É um ambiente bonito, mas é um ambiente morto. É um ambiente legal, mas é um ambiente mórbido, seco, pobre, vazio, inócuo. É um ambiente onde as pessoas estão comendo apenas, mas mal se entreolham, mal se comunicam, mal se falam. Se isso fosse um culto, por exemplo, uma festa, pode durar em torno de 3 a 4 horas um jantar. Então imagine que o jantar de Simão leve 3 horas. Durante 3 horas de jantar, nem Mateus, nem Marcos, nem João citam qualquer diálogo desse jantar. Foi apenas comida, foi apenas estômago. E para os discípulos isso já era importante. Agora imagina 3 horas de jantar na casa de alguém no qual você vai a uma festa importante, e as outras pessoas convidadas têm os seus diálogos, têm suas falas, têm suas amizades, têm seus momentos com Simão. Mas Jesus não. Dá uma olhadinha para quem está perto de você, pergunta: você já teve algum lugar em que se sentiu completamente ignorado? Já teve, pastor Joseph? Sabe aquela festa, por exemplo, que o amigo do primo do teu irmão, do colega do trabalho, do fulano de tal, te convidou para uma festa do primo dele, que você, o convite mais perto de você passou pelo menos há 5 gerações, mas você foi porque o teu amigo do primo, do parente, do irmão, do colega de trabalho, do fulano de tal e do primo de tal te convidou para ir. Você não tem nenhum lugar para ir, então tu foi. Aí tu chega naquele lugar e o teu amigo que te convidou, que é colega do fulano, do primo, do tipo, ele tem uns amigos dele, ele chega lá, então ele logo acha um amigo, mas você não conhece ninguém. Já chegou numa festa assim, em que você chega num lugar e que você olha para a cara de um, não conheço, olha para a cara do outro, não conheço, olha para a cara de fulano, não conheço, e tudo que você tem é olhar para a comida e dizer: te conheço. Porque a única coisa que te sobra é o que te alimenta. Já chegou em lugar assim? Alguém aí em cima já teve em ambiente assim, que você se sentiu completamente isolado, e ou a bebida ou a comida foi a tua amizade? Pensa comigo, não é horrível você se sentir ignorado? Está num ambiente ignorado. A gente precisa aprender a estar nos lugares em que somos celebrados e não tolerados. Estar no lugar onde as pessoas nos toleram é horrível. Agora se coloque no lugar de Jesus. Todos ali se conversavam, se falavam, mas ele era completamente ignorado. Ele foi o personagem principal do convite, mas agora completamente ignorado, deixado de lado, como se fosse uma almofada qualquer. É o culto de Simão. E Simão era frequentador da sinagoga. Simão era contribuinte. Simão era fiel na lei. Simão era um homem de honra, um homem de posse. Afinal Jesus está lá, gente importante está lá. Mas tudo que Simão conhece são formas, são movimentos humanos. Tudo que Simão conhece de Deus, de oferecer culto a Deus, são performances, são oblações, são simplesmente mecanismos rituais. Não tem paixão, não tem dedicação, não tem louvor, não tem alegria, não tem fervor, não tem graça, não tem festa, não tem honra. Tudo que Simão tem é a mesmice. Tudo que Simão é a frieza. Tudo que Simão tem é o desconforto.
Tudo que ele tem é a religião. Ele está acostumado a viver dessa forma. E tudo que ele pode oferecer é essa pobreza de amor. Só quando a gente olha sobre esse aspecto, então a gente pode até dar razão para o Simão e dizer a si mesmo: ele não conhecia Jesus, ele não tinha um ambiente de relacionamento com Jesus, então já fez muito em oferecer um jantar. Mas devemos nos lembrar de que ele tinha pelo menos uma razão dentre muitas. Ele era leproso, mas agora ele está limpo. Então eu queria que você colocasse a mãozinha no ombro de quem está ao seu lado e diga assim como Simão: todos nós temos pelo menos uma razão para celebrá-lo de forma apaixonada. Qual razão? Diga: antes você estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Estava doente, mas foi curado. Estava triste, mas se tornou alegre. Estava moribundo, mas se tornou feliz. Não era ninguém, mas agora é alguém. Não era nada, mas agora tenho tudo. Você não servia para nada, mas agora você é filho de Deus. Você não tinha nem nome, mas o Pai te adotou como filho. Então tem razões de sobra. Qualquer um tem razão de sobra. Pode não ter nenhuma outra, mas o fato de ter saído de lá, da perdição, me dá a garantia de que eu posso adorá-lo com tudo que sou. Simão sabia disso, mas não se importou. Mas quer outra razão? É simples. Isso é tão forte. O culto de Simão, ele é conflitante, porque tem toda essa aparência de piedade, mas ele nega isso com as suas atitudes. Assim como muitas pessoas estão acostumadas a vir aos cultos, queridos, sua fé se torna tão rasa como um pires cheio d'água. Seu relacionamento com Deus não passa de uma linha tênue, de um dia ou dois por semana estar com o Senhor. Sua vida de relacionamento em oração não passa da troca de palavras na verbalização do almoço ou qualquer outra coisa. Quando se lembra disso e tal, o golinho no fundo da xícara de café. É tudo que Simão se contenta. Enquanto ele poderia ter um jantar abençoado, ele se contenta com um golinhozinho na xícara de café. Tá bom assim. Quer se aprofundar mais em Deus? Não, tá bom assim. Quer conhecer melhor a Deus, Simão? Não, assim tá bom. Eu já tenho ele uma vez por ano, tá bom demais. Simão quer ter mais experiência? Não, acho que assim vai bem. Eu aprendi assim, eu morri assim, eu vivi assim, eu vou terminar assim. Eu nasci na religião de meu pai, vou morrer na religião de meu pai. Tá bom assim. Simão, religioso, mas sem relacionamento. Entretanto, é um paradoxo, porque dentro da casa de Simão você tem várias pessoas vestidas legais, num ambiente legal, em uma comida legal, tendo todas as razões do mundo para fazer um culto legal. É, na verdade. Pensa comigo. Estavam com saúde, estavam bem de vida, estavam curados, tinha boa comida, ambiente climatizado, almofadas legais e Jesus sentado ao meio. Você já imaginou uma reunião dessa? Agora imagina você lá na sua casa, na sua sala, você estando bem legal, você tem dinheiro no banco, não sei se é o teu caso, mas deixa o dinheiro de lado. Imagina que você esteja legal, com saúde, com família, a sogra na tua casa, e todo mundo lá, e aquela festa boa, e Jesus sentado à mesa. Tira a sogra e ponha Jesus. Aí fica legal. Você não tem razão para glorificar? Não tem razão para um culto ser legal? Então aquele ambiente poderia ser completamente descontraído, mudado, transformado, uma atmosfera de paz. Se Jesus vivia sob aquela pressão, aquele lugar deveria ser um oásis. Jesus estava pressionado pelo inferno do lado de fora. Ao entrar dentro da casa de Simão, deveria ser um culto, um ambiente de paz, onde a alma de Jesus pudesse dizer: refrigério eu acabei de receber.
Mas não foi assim. Eu acho lindo o comportamento dele, porque ele se assenta e do jeito que ele se assenta, ele fica. Durante 3 horas você não vê uma palavra de Jesus. Você não vê um murmúrio de Jesus. Você não vê uma fala, um WhatsApp de Jesus. Nada. Nada. Nem no celular ele ficava. No culto não. Fazia diferente de muita gente. Os discípulos ficavam só aqui, ó, teclando. Não é não, gente? Teclando, mandando selfies. Mas Jesus não. Sentado, esperando o culto acabar. Só que, paradoxalmente, você percebe que dentro desse culto de Simão, Simão não andava com Jesus. Em momento algum ele tinha o tempo que os outros tinham com Jesus. E paradoxalmente, dentro da mesma casa, havia pessoas que estavam pelo menos há 3 anos e meio, 24 horas do dia, de 3 anos e meio com Jesus, que viram todo tipo de milagres, que andaram sobre as águas, que viram mortos ressuscitar, e aliás, tinham um próprio ex-defunto do lado de Jesus. Eu já vi ex-bêbado, ex-drogado, ex-homossexual. Eu só não tinha visto ex-defunto, mas aqui tem um. É um ex. E ele estava do lado de Jesus. Agora imagina os senhores e as senhoras, essa gente que viveu isso, que estava com ele o tempo todo, num ambiente de culto, qual deveria ser a reação dos discípulos? Não, pergunte para um discípulo que está aí do teu lado, por favor, aí na galeria também. Olha para esse irmão fervoroso e diga para ele, eu estou terminando o primeiro tópico, mas eu vou parar. Diga para o irmão que está pertinho de você e diga: irmão, você é discípulo. É reunião de Simão. Você é um discípulo. O que você faria? Mas é típico. E não leve por o lado cômico. Mas é típico. É um culto. Tem comida. Tem crente. Dá para dizer para Jesus: tenha paciência, né, Senhor? Aí não dá para ter culto. Onde tem crente e comida, ou faz um ou faz outro. Ou cultua, ou come. Mas eles poderiam comer e cultuar, mas apenas comeram. E comeram. E continuaram comendo. E continuaram comendo. E ora vai e continuam comendo. Mas do lado de fora, você percebe que 2 grupos do lado de dentro diferentes, mas com a mesma reação. Tendo tudo, mas não oferecendo nada. E do lado de fora, tem cerca de 3.000 pessoas cercando a casa de Simão. Pessoas que passaram o dia inteiro ouvindo Jesus. A maioria desses andaram a Galileia inteira para chegar em Jerusalém ouvindo Jesus. E os que estavam do lado de fora o dia inteiro sem comida, sem banho, sem festa, não tinham nada, mas estavam esperando Jesus para lhe oferecer tudo. Os que estavam do lado de dentro tinham tudo, mas não lhe ofereciam nada. A multidão do lado de fora entende o que o escritor de Provérbios diz. Provérbios 30, verso 7, se não estou enganado, ele diz que para a alma faminta, todo amargo é doce, mas para a alma farta, ela pisa o favo de mel. Os que estavam do lado de fora
Não importava se eles tinham que esperar 3 horas em pé. Para eles não importava se eles tinham que aguentar mais tantas horas em pé, desde que eles tivessem mais 1 minuto com Jesus. Essa gente do lado de fora, tudo que eles querem é Jesus. Não estavam interessados na comida de Simão, estavam interessados no Jesus que estava na casa de Simão. Nós temos aqui o mesmo ambiente: boas almofadas, boa comida, bons garçons, e Jesus também está sentado. Ou não está? Jesus também está sentado nessas poltronas. Ou não está? Do lado de fora tem também igual uma multidão faminta, que ainda não encontrou ele, suspirando por ele. Mas nós estamos aqui dentro todas as semanas com ele. Mas quantas vezes ele fica apenas sentado, ignorado? Entra culto, sai culto, ignorado. Então, nós podemos escolher quem somos: Simão ou os discípulos, que estavam interessados apenas em comer, em usufruir do que Jesus tinha, do que podiam extrair de Jesus. Mas do lado de fora, eu encontro uma multidão faminta, desesperada. E no meio dessa multidão faminta, tem uma pessoa que se destaca, como o texto diz. O nome dela é Maria. Uma jovem, talvez de 30 anos, 30 e poucos anos, irmã de Lázaro. Essa mulher, ela tem um histórico já meio complicado, porque todas as vezes que você vê ela na cena onde Jesus está, ou ela está orando, ou ela está sentada aos pés de Jesus querendo aprender mais, ou ela está fazendo alguma coisa que agrade a Jesus no sentido de servi-lo. Em todo tempo essa mulher incomoda alguém. Uma cena anterior, na casa dela, em Mateus 16, essa mulher simplesmente é cobrada pela sua irmã, que diz: escuta, Jesus, não dá para o senhor mandar essa minha irmã fazer alguma coisa? Ela só fica aí te ouvindo, fica o dia inteiro até os pés, fica te ouvindo o tempo todo, enquanto que eu tenho que me ralar na cozinha. E Jesus diz: eu não te mandei ralar na cozinha. Ela escolheu a melhor parte. Você deveria estar fazendo o que ela está fazendo aqui agora, aos meus pés. A cozinha pode esperar, a comida não vai embora, mas eu tenho pouco tempo aqui com vocês. Do mesmo modo a gente deveria entender. Nós temos com ele aqui um ambiente onde temos um pouco mais de 2 horas, onde deveríamos agarrá-lo com todas as forças. Mas a gente está interessado na comida que ele pode dar. Então você olha para essa mulher lá de fora, e algo dentro dela começa a acontecer. E eu gosto de pensar sobre isso, e me faz lembrar que isso pode ser um agir do Espírito Santo. Diga para quem está pertinho de você. Eu tenho esse hábito, talvez você nem goste, mas coloque a mão sobre o ombro de quem está perto de você, no sentido de fazer essa pessoa ser tocada mesmo. E diga para essa pessoa assim: diga, Jesus tem de vez em quando um método interessante, é o princípio da provocação. Eu não sei se você já percebeu, mas ele gosta de vez em quando provocar algumas coisas. Ele gosta de mexer nos corações de alguém. O Espírito Santo começou a provocar o coração de Maria. Sim, é o Espírito Santo. Ele começou a vir dentro dela e dizer: Maria, você está olhando aquele culto ali? Você está percebendo como é que Jesus está ali? Você está notando como ele está sentadinho e ninguém o adorou até agora? E a provocação do Espírito Santo é exatamente fazer com que Maria recobre que ela pode quebrar aquele ambiente, que ela pode mudar aquele lugar, que ela pode transformar aquela cena. E de tempo em tempo o Espírito Santo promove uma provocação dentro do coração de crentes.
Com certeza em algum momento você já sentiu provocado a querer orar mais, a se incomodar por pessoas, a querer ajudar pessoas. Quem sabe você já sentiu a provocação de estar numa reunião como essa e ter vontade de fazer alguma coisa a mais. Quem sabe você já sentiu o desejo dentro do seu coração de dar um grito de glória, mas teve vergonha de saber que as pessoas talvez iriam olhar para você. Quem sabe você teve vontade de ficar em pé para aplaudir, mas não quis fazê-lo porque você pensou: vou fazer isso sozinho, todo mundo vai olhar para você. Mas talvez você já olhou dentro do teu coração e você sentiu que alguma coisa estava te empurrando, estava te incomodando, estava mexendo com você. Era o que estava acontecendo dentro do coração de Maria. O Espírito Santo estava provocando ela a alguma reação. E ele geralmente faz isso quando as brasas estão para se apagar. O Espírito Santo mexe, porque Levítico 6,13 diz que o fogo não pode se apagar. E o grande problema é que nós temos o hábito de não mexer as brasas, e o fogo da nossa vida de tempo em tempo vai se apagando. Começamos numa unção tremenda, dando glória a Deus, agradecendo a Ele todo dia pela salvação que recebemos. Mas os dias vão passando e o fogo vai diminuindo, as brasas vão secando e as cinzas vão cobrindo-as. E se a gente não tiver a permissão, a dar a permissão para que o Espírito Santo mexa o braseiro, nos sacuda, nos mova, nos provoque de vez em quando, então a tendência é fazer o que Paulo orientou a igreja aos Efésios: ei gente, não permita que isso aconteça. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Paulo diz: olha, vocês façam de tudo, mas sejam cheios do Espírito Santo. Não ouviram. Aí vem Jesus em Éfeso, e através de João em Apocalipse, lá no capítulo 2, e diz: eu tenho contra vocês uma coisa: vocês são bons em tudo, vocês têm uma boa orquestra, têm um bom louvor, têm uma boa performance, têm ação social, faz missões, eu conheço as obras de vocês, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês esqueceram ou perderam o primeiro amor. Começaram bem, mas olha para vocês agora. É o que Jesus recobra a Éfeso. E essa tendência é nossa. Nós vivemos assim. Quem aqui se lembra dos cultos em que você trazia lenço porque você não suportava de tanta lágrima? Nem lenço você tem mais. Quantos aqui que iam para casa dizendo: gente, que foi isso? Quanto de Deus eu senti hoje? E quantos que voltam para casa dizendo: o que vai ter depois do supercídio do Fantástico? Quantos que chegaram aqui e que no início tudo que queriam era chegar, dobrar os joelhos e sentir Deus, nem que fosse por 10 minutos. E hoje passamos 2 horas e meia, e ainda que ele não sintamos nada dele, está tudo bem. Quantos que começaram no óleo, hoje estão com o caneco seco? Quantos que começaram cantando, hoje nem assoviando estão? Quantos que começaram lendo essa palavra diuturnamente, se apaixonando por ele todo dia, hoje nem ouvir a palavra quer mais? Quantos? Eu fico olhando para essa geração e pergunto: o que vamos deixar para a próxima geração? Que tipo de coração fervente vamos deixar para os meus filhos? Você lembra quando você começou? Você lembra quando você encontrou Jesus? Lembra? Você lembra quando o teu coração era grato, quando você se sentia grato? Mas a gente vai se acostumando. Vamos nos acostumando a andar com Jesus. Então sentar ao lado de Jesus passa a ser normal. Jantar com Jesus passa a ser normal. O estar com Ele nos torna acostumados com a sua glória. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é uma possibilidade. No capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz que é uma possibilidade de sermos transformados de glória em glória. É fogo com fogo. É por isso que você vai ver em todo o Novo Testamento os apóstolos nos convidando
buscá-lo intensamente, como Paulo escreve a igreja em Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 19, ele dizendo: gente, não apagueis a chama do Espírito, não deixe apagar o amor dele dentro de vocês. Do lado de dentro eles estavam assim, mas do lado de fora tem alguém que igualmente eles caminhou com Jesus 3 anos e meio, mas ela não deixou apagar, irmão. Eles deixaram, mas ela não. Eles não. Essa menina, essa mulher, ela é provocada pelo Espírito, e permita concluir, te levando a isso. Ela é provocada pelo Espírito a olhar para dentro de si mesma. E ela, entre as brechas do que ela consegue olhar dentro da casa de Simão, ela consegue ver Jesus assentadinho da sua poltrona. Se fosse você no lugar de Maria, se você estivesse no lugar dela, lá do lado de fora, pensa comigo agora, se aqui fosse a casa de Simão, o jantar servido, as pessoas ali, e você estivesse entre as janelas e a porta, porque não tinha lugar para você entrar. Se você fosse Maria, ou se você estivesse no lugar de Maria, o que você faria? Qual seria a sua reação? Ficaria inerte como os discípulos lá dentro? Estaria tudo bem? Maria olha para dentro daquela cena e olha para dentro de si mesmo, e ela percebe que no seu vestido, os vestidos judaicos na época possuíam uma espécie de lenço onde agasalhava algumas coisas, e dentro daquele agasalho ela tinha um vaso de alabastro no qual ela trabalhou 300 dias para adquirir. Um dia é o salário. Se, portanto, trabalhar um dia era um salário, o equivalente a 100 a 110 reais nos dias de hoje, calcule então o preço desse perfume que ela tinha no seu embornar. Ela trabalhou 300 dias, são 300 dinheiros, 300 vezes 100, quanto que dá? Já fez a conta? Já fez a conta? Pergunte para o irmão aí quanto dá. Ela trabalhou 300 dias para ter aquele mísero perfume. E segundo alguns historiadores, o vaso de alabastro possuía aproximadamente 25 ml de perfume. É um tantinho de um vidrinho de remédio. 25 ml. Agora imagine o valor. Eu não tenho tempo para te contar o porquê que ele é tão caro assim. Extraído de forma tão artesanal, tão profunda, que uma gota do nardo puro, uma gota, fazem vários frascos de perfume. Ele se multiplica e se transforma em vários frascos de perfume. Mas ela tinha em torno de 25 ml de nardo puro. Ela tinha uma fábrica de perfume dentro de um pequeno vasinho fechado. A vida dela estava ali, queridos. Imagine quanto valia. Ela trabalhou tudo isso durante esse período todo, porque ela sabia, desde o dia em que ela creu em Jesus e que Ele salvou-a, ela sabia, pois Ele dizia: eu vou morrer. E ela sabia, o dia que Ele morrer, eu vou prestar a maior honraria, eu vou derramar perfume sobre o corpo morto dele. Era a maior honraria que um judeu podia fazer, derramar o melhor perfume sobre o corpo do seu Senhor. Ela tem ali guardado, porque ela não sabe ao certo dia em que ele vai morrer. Então ela traz no seu embornar, porque se ele morrer durante as suas caminhadas, ela iria honrá-lo. Onde ela for, ele fosse, ela queria honrá-lo. Não importa a situação, ela queria honrá-lo. Se ele estivesse no deserto, ela queria honrá-lo. Se ele estivesse no mar, ela queria honrá-lo igualmente.
Oh, que paixão, que amor. Então ela lembra e diz: eu poderia guardar isso aqui para a morte dele. Mas ela foi provocada pelo Espírito. E aquele ambiente de culto a incomodou. E ela disse: ele está há mais de 3 horas. Se lembra disso, irmão? No céu, desde que mundo é mundo, entendam isso, até o dia em que ele desceu essa terra, hoje no céu, não há um segundo sequer que Jesus não seja adorado. Não há. Não há, irmão. Mas ele estava há mais de 3 horas, sem sequer uma palavra de louvor. Então ela disse: eu não posso deixar isso acontecer. E ela pegou aquele vaso de alabastro e rompeu aquela reunião. Entrou porta adentro, ainda que alguns tentaram segurá-la. E entre meio às pessoas ela conseguiu, se esgueirando, e chegou perto de Jesus. E à medida que chega perto, ela acha algum lugar e ela quebra a ponta do vaso de alabastro, pois eles eram vedados, não tinha como rosquear, era soldado. E ela quebra aquele vaso e se ajoelha nos pés de Jesus e derrama um pouco daquelas gotinhas nos pés de Jesus. Se levanta e derrama sobre a cabeça de Jesus o restinho. Torna a se ajoelhar. Tira seu lenço da cabeça, como as judias usavam. Tira para fora os seus longos cabelos. E ela começa a beijar os pés de Jesus. E as suas lágrimas se misturam com o perfume. E ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Aquele cheiro encheu o ambiente, sabe? As pessoas que ali estavam ficaram boquiabertos. Simão, o dono da casa, olhando para aquela cena, disse: que louca! Interrompeu a minha festa. O que essa mulher está querendo? E Jesus, conhecendo a fala de Simão, levantou a sua cabeça enquanto ela beijava os pés de Jesus. Levantou a sua cabeça e disse: Simão, você está reclamando porque ela está me adorando, Simão? Olha, Simão, eu fui o primeiro a chegar. Eu entrei em sua casa. Você não veio me receber. Alguém me mandou se assentar aqui, eu me assentei. Mas eu fiquei olhando, Simão. Eu entrei aqui. Você não me deu boas-vindas. Mas essa mulher me deu as boas-vindas do melhor que ela tem. Eu entrei aqui, Simão. Você não me deu um beijo no rosto. Mas eu vi que você beijou o rosto de todos os seus amigos. Mas o meu não. Mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Eu entrei aqui, Simão. Eu vi que você lavou os pés de todos os seus amigos. Mas os meus pés você não lavou. Eu entrei aqui, Simão. E eu notei que você ungiu a cabeça de todos os seus amigos. Mas a minha cabeça você não me ungiu. Você me ignorou. Agora você está aí criticando ela. Então deixa ela adorar a mim, Simão. Já que você não me adora, deixa ela adorar do jeito dela. Deixa ela fazer do jeito dela. Deixa ela sentir do jeito dela. Deixa ela glorificar do jeito dela. Deixa ela cantar do jeito dela. Deixa ela dançar do jeito dela, Simão. Que é isso que Simão faz? Ele não adora, mas ele critica quem adora. Ele não ama, mas ele zomba de quem ama. Ele não faz, mas ele critica quem faz. Ele não honra,
mas também não suporta quem quer honrar. E igualmente, Simão, os discípulos que andavam com Jesus, o dia inteiro com Jesus, irmão. Todos podiam dizer isso, mas eles não, sabe? Qualquer pessoa, fariseu, podia dizer isso, mas os discípulos não. Entreolharam um ao outro e disseram: por que a irmã de Lázaro está fazendo isso? Ela podia ter pegado esse perfume, ter vendido e ter doado para o ministério de Jesus. Era melhor ela ter feito isso do que estar aí desperdiçando nos pés de Jesus. Olha o que os discípulos estão dizendo. Maria está desperdiçando o seu melhor nos pés de Jesus. Tem cabimento, irmão? É sem noção. Sem noção. Então Jesus olhou para eles e disse: por que vocês estão dizendo isso? O que ela está fazendo aqui agora, deixa ela fazer. Eu estou gostando. Ela está me honrando. E o que ela está fazendo hoje aqui vai ecoar pela eternidade. 2 dias depois, Jesus está em Jerusalém. É a noite da prisão. Então ele faz a ceia. E depois que ceia, ele se lembra, Edinho, do que Maria fez. Que assentado na ceia da casa de Simão, ela lavou os pés dele com as suas lágrimas. Então ele se levanta, vai no canto, pega a toalha, pega uma bacia. Ele está dizendo para os discípulos: o que Maria fez já está ecoando agora. Eu vou lavar os seus pés. Já que vocês não me adoraram aquele dia, eu vou ensinar humildade para vocês agora. Sabe? E às vezes a gente age exatamente como os discípulos. O que Jesus me disse para transferir a nós todos esta noite é que todos nós corremos um risco de tornar uma fé viva em uma fé morna, de tornar um coração fervoroso em um coração morno, de tornar um relacionamento em um ritualismo. O que Maria nos ensina aqui é que ela decidiu alimentar o amor que ela sentia por Jesus. Ela sabia que se não alimentar o amor diariamente, ele morre. É por isso que Dourados tem 10.000 evangélicos das igrejas, mas tem 30.000 evangélicos desviados das igrejas. Sabe por quê? Porque não decidiram proteger o seu amor, decidiram deixar ao léu. E a realidade é que se todos os dias, cada um de nós aqui esta noite, todos os dias precisamos decidir alimentar o que sentimos por Jesus com pequenas pitadas de paixão. Paixões são pequenos atos que alimentam o amor que sentimos por alguém. O que Jesus espera de nós aqui esta noite é que saiamos daqui decididos, queridos, a derramar o mais alto nível de pitadas de paixão nesse amor.
Abraça a pessoa que está perto de você assim. Abraça como quem quer proteger, se você pode. Diga para essa pessoa querida, assim como esse abraço dá a sensação de proteção. O que Jesus espera de nós é que possamos proteger o amor que sentimos por Ele das tentações dessa vida. É simplesmente isso. Se você e eu não proteger, irmão, a vida vai te roubar. O diabo vai usar pessoas, vai usar coisas, vai usar crises para te roubar esse amor. Aí você recebe o amor dele hoje, amanhã você o perdeu, porque decidiu não alimentar. Amor precisa ser alimentado diariamente. É por isso que Jesus anela por relacionamento, não ritualismo. Relacionamento precisa de pitadas de paixão. Eu queria que você se colocasse em pé. Oh, decida esta noite. Você precisa decidir esta noite. Eu não sei precisar isso na sua vida, mas eu sei precisar na minha vida. Pegando um ponto inicial, linha A, um ponto A, aonde tudo começou, aonde você teve um encontro, onde o amor floresceu dentro de você, aonde Jesus se tornou real para você e para mim, até um ponto B, uma linha imaginária num ponto B. De todo esse percurso dessa linha imaginária, do índice máximo de 100% de amor, nesse gráfico, você é o único que pode mensurar que nível está a sua porcentagem de amor por Jesus. Que nível, que nível, que nível. Está a 100%, 90%, 70%, 50%. Se tivéssemos que decidir agora entre a morte ou a vida, a morte, decidir ficar com Jesus, amar Jesus, a vida, negar Jesus. Qual seria a nossa escolha? Talvez a gente diz, eu escolho Jesus, mas aí as minhas atitudes dizem ao contrário. Eu o nego com as minhas atitudes, eu o rejeito com a minha visão. Eu posso lhe pedir para você inclinar a sua cabecinha e com seus olhinhos fechados, deixe a luz do palco acesa, com seus olhinhos fechados, só do palco, filho. Tente olhar para dentro de você, como se você tivesse um diagnóstico e pudesse olhar aí dentro do seu coraçãozinho. Você sabe, assim como qualquer pessoa aqui, o nível de paixão, de amor, até que ponto você está disposto a fazer de tudo por amor a Jesus. Você é o único que pode decidir isso, que pode saber disso. Então vou lhe fazer 2 convites aqui. O primeiro, eu quero sim orar com todos vocês que entendem, que reconhecem, que têm coragem de afirmar
que precisa recuperar um pouco mais de amor por Jesus e decide se lembrar de onde começou a perder essa paixão. Lembra-te de onde caíste, diz o Senhor. E eu te convido sim a reconhecer isso. E se você quiser de forma amorosa, como que vencendo a si mesmo, decidir sair do seu lugar e vir diante desse altar em um gesto de ação contra o teu próprio querer, desafiando a si mesmo, dizendo: eu vou romper o medo, vou fazer como Maria fez, vou quebrar o meu vaso de alabastro e vou derramar pitadas de amor, de paixão, no amor que eu sinto por Jesus. Talvez você está vazio disso. Então eu te convido agora a você sair do seu lugar. Talvez você queira mudar, talvez você queira mais do que viveu até agora. Então, sai do seu lugar e vem diante desse altar, abrir o seu coração diante de Jesus e dizer a Ele assim: não dá para ficar. Eu não quero terminar assim. Eu não quero terminar assim. Não quero ser um Simão. Não quero ser como os discípulos. Quero ser como Maria. Vem, desce da galeria e vem. Como criança, sai do seu lugar e vem. te amar pelo Quebre o seu próprio protocolo, quebre a sua própria honra agora. voltar à inocência. Vem mais para perto aqui, vem. Chega mais para perto, vem. Só você pode saber esse nível. Sou levado Vem. pela vontade de crescer. Feche seus olhos. Feche seus olhinhos. Talvez você se lembra de onde perdeu o primeiro amor. Você se lembra como você era apaixonado por Jesus? Se lembra? Você se lembra quando você falava o nome dele, que o teu coração fervia? Se lembra? Você se lembra que você adorava ele? Você se lembra como ele gostava de ouvir a tua voz? Você se lembra? Você se lembra quando você tinha tanto fervor que não importava o lugar e você gritava o nome dele? Se lembra? Você se lembra quando você se ajoelhava e chorava com a paixão tão latente, tão forte? Você se lembra? Então, sai do seu lugar, volte correndo para os pés dele. Venha correndo beijar os pés de Jesus, sabe? Quebrar o seu vaso, quebrar o seu coração. Lembra quando você ecoava em línguas estranhas, que você não tinha vergonha nenhuma de fazê-lo? Lembra? Ele tem saudade de você, ele tem saudade. Oh, volte à essência, volte. Quando a música esmorece, Tenha de novo essa paixão. desaparece, simplesmente a te mexer. Não seja movido pelo ritualismo, pela obrigação, mas seja movido pela paixão. Algo de Oh, Maria,
abençoando. Rejeite a Lázaro, rejeite aos discípulos, rejeite a Simão, mas tenha um coração de Maria, tenha um coração quebrantado, tenha um coração apaixonado. Recebe paixão por Jesus esta noite, recebe o amor de Jesus esta noite, recebe paixão por Ele, o desejo de amá-lo, de servi-lo. Não adianta viver de igreja em igreja, de ritualismo em ritualismo, se não tiver amor e paixão por Ele. Queres meu coração, estou voltando à essência da adoração. Volte, e a essência volte, volte, a volte. essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pela última vez eu te digo, não é que eu queira forçar, eu sou impelido a fazê-lo, provocado a fazê-lo. Você sabe que precisa voltar ao primeiro amor. Você sabe que precisa avivar essa essência de adoração. Você sabe. Você sabe que precisa pedir perdão porque você deixou ela se perder lá atrás. Você sabe aonde se perdeu, você sabe aonde ela ficou, você sabe o lugar aonde começou a perdê-la, você sabe, você consegue ir atrás. Então, em nome de Jesus, pela última vez, sai do seu lugar e vem quebrar o seu coração diante dele e dizer: eu quero de novo a tua paixão, eu quero de novo o teu amor, eu quero de novo a tua presença. E a essência és tu. Outra vez, outra vez, outra vez. Jesus, oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ore comigo. Enquanto eu estiver orando, ore por você. Abra teu coração para Ele. Diga para Ele aonde tudo começou a dar errado. Diga para Ele as suas escolhas erradas. Diga para Ele o que você assistiu de errado. Diga para Ele aonde o teu coração começou a esfriar. Diga. Confesse a Ele agora. Ore agora, aí nas arquibancadas, aí na galeria, nas poltronas. Faz isso agora. Ore agora. Paizinho querido, eu oro com essas pessoas tão amadas. Eu oro, Senhor, por cada uma delas. Eu oro com elas, porque as entendo, Senhor. Porque já estive quantas vezes nesse mesmo lugar. Se pudéssemos, Senhor, mostrar a Ti um gráfico de nossas vidas, o Senhor ia perceber que o nosso gráfico, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Algumas horas passamos por um longo espaço lá embaixo, Senhor. Daqui a pouco a gente sobe um pouquinho e tornamos a cair outra vez.
Oh Senhor, Tu sabes que isso é uma verdade. Tentamos, Senhor, quantos aqui tentam viver uma vida de paixão, de amor, mas as tentações do dia a dia vêm, Pai. Hoje lhe prometemos tanto amor, mas quando a fogueira é acesa pela madrugada e alguém nos cobra se a gente te conhece, nos esquecemos que algumas horas atrás do culto lhe prometemos que nunca iríamos te negar, que iríamos ficar contigo até o fim. Mas a primeira pessoa que questiona a nossa fé, a primeira luta que vem sobre nós, Pai, a gente já afirma que não te conhece. Não suportamos o fogo da madrugada, não suportamos nem esperar o galo cantar, e te negamos. Isso quando não te traímos com as nossas escolhas prazerosas da carne, com as nossas cobiças, com as nossas mazelas, com as nossas intrigas. Pois eu sei, Senhor, quando eu olho para alguém e gero uma intriga, é como se eu estivesse ferindo o Teu coração. Então eu quero te pedir agora, nos perdoa. Perdoa, Senhor, por perder esse primeiro amor. E te suplico, recebe-nos de volta nos Teus braços. Nós queremos outra vez ser inflamados pelo Teu calor, pelo Teu fogo. Nós queremos outra vez viver a essência do Teu Espírito, sem se importar com quem está à direita ou à esquerda, mas entregar-se em uma paixão intensa de amor por Ti, Senhor. É isso que queremos outra vez, voltar a essa essência, Senhor. Então eu lhe peço agora, Espírito Santo, restaura essa paixão, restaura esse verdadeiro amor sobre todas essas pessoas aqui, que elas sintam agora os braços de Jesus as envolver, e que elas sintam a alegria do Teu Espírito, Senhor, que elas sintam agora mesmo os Seus braços a cobri-las, e que o Teu Espírito as encha de alegria e gozo na alma, que elas sintam exatamente o sobrenatural da Tua presença, Senhor. É o que eu lhe peço agora. Cante isso para Ele, cante isso para Ele, como igreja, cante isso para Ele. A essência da adoração e a essência és Tu. Cante bonito para Ele, cante. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Como igreja, levante a sua voz e canta. Só com a sua voz, canta. Impressione o céu. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu. Vamos terminar só com as vozes, vamos, só com as vozes e o teclado. Estou voltando à essência da adoração, a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Sinta Ele. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência Jesus, estou voltando. Abrace quem você puder e cante com essa pessoa. Abrace o teu marido, tua mulher, teu filho. Procure alguém, procure a pessoa do teu relacionamento familiar. Abrace-o e cante com ele. Me perdoa pelo que eu fiz dela,
quando a essência és tu, a essência és tu. Sinta Deus. Jesus, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Acende o fogo outra vez. Jesus, estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Olha aqui para mim. Eu quero terminar. Decida hoje sair daqui e não passar nenhum dia sequer sem derramar pitadas de paixão no seu amor por Jesus. Faça um altar em sua casa, não físico, mas pessoal. Decida todo dia se derramar na presença dele. Tire um tempo para ele todo dia. Ame-o. Ame-o mais do que tudo nessa vida. Ame-o mais do que qualquer coisa nessa vida. Deixe ele ser o primeiro. Eu queria que você, ao sair daqui, enquanto essa canção vai continuar cantando, e a bênção do Senhor vai com você, você vai abraçar alguém, e ao abraçar, diga para essa pessoa, ao se despedir, vai ser feriado prolongado, ao se despedir você diga: deixa ele ser o primeiro na sua vida, deixa ele ser o primeiro no seu casamento, deixa ele ser o primeiro no seu relacionamento, deixa Jesus ser o primeiro em tudo, deixa ele ser o único, deixa, levante a sua mão, grita comigo: a partir de hoje, eu vou derramar pitadas de paixão no amor por Jesus. Desce fogo de Deus. Abraça quem você puder. Cante, filho, cante. Essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus.